Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos falar dos conflitos recentes causados pela influência da Guerra Fria. Vamos lá? A gente tem aí a Revolução Socialista Chinesa e Cubana, né? São dois conflitos causados, né, pela bipolarização, né, do bloco, né, socialista versus o bloco capitalista. Antecedentes, né? A Guerra Fria foi um confronto ideológico, político e socioeconômico, né, envolvendo os Estados Unidos, né, no bloco capitalista, e a União Soviética, no socialista. O período da Guerra Fria trouxe mudanças de comportamento na sociedade mundial. Essa polarização gerou vários conflitos, né, que contavam com a influência de uma das duas potências, ou os Estados Unidos ou a União Soviética. A situação na China, né? A dinastia Qing governava a China desde 1644. Permitia o domínio de países estrangeiros em algumas de suas regiões. E aí a gente tem revoltas nacionalistas, né? Nacionalistas insatisfeitos criaram o Kuomintang, né? O Partido Nacionalista. Revoltas nacionalistas, né, entre 1910 e 1912 derrubaram o governo imperial. A China se tornou uma república governada por Sun Yat-sen, né, e depois por Chiang Kai-shek. O Partido Comunista Chinês, né, criado em 1921 com a liderança de Mao Tse-tung. Os camponeses eles eram explorados pelos grandes proprietários de terra, né, e a propaganda comunista queria atrair esses camponeses para a luta. A Guerra Civil entre 1927 e 1949, né, de um lado os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek e do outro lado, né, os comunistas liderados por Mao Tse-tung. E aí a gente tem aí, né, entre outubro de 1934 e outubro de 1935, né, a Grande Marcha, né, onde 100 mil pessoas percorreram cerca de 2.500 quilômetros fugindo da perseguição do governo. E, por fim, a Revolução Chinesa, né, em 1949. A Revolução Chinesa, ela acontece, né, quando os comunistas, sob a liderança de Mao Tse-tung, proclamam a República Popular da China e iniciaram as mudanças revolucionárias. O Mao Tse-tung, né, foi o líder da luta dos comunistas pelo poder travada contra os nacionalistas, né, do Cheque. A Revolução Chinesa foi o processo revolucionário responsável pela ascensão do Partido Comunista Chinês ao poder da China, né, em 1949. Com isso, a China deu início às transformações da implantação de um governo comunista, né? A ascensão do comunismo na China fez parte de um longo processo de transformações que aconteceram naquele país ao longo da primeira metade do século XX. O governo liderado por Mao Tse-tung, né, adotou o modelo socialista soviético, né? As empresas foram estatizadas e houve distribuição de terras para os camponeses. Os direitos das mulheres, né, foram se tornando iguais aos dos homens, né? O investimento na educação popular e a industrialização, né, ocorreu com o apoio da União Soviética. Em 1958, né, ocorre o grande salto para a frente, né? Um plano de desenvolvimento que ia tornar a China um país desenvolvido no prazo de 15 anos, né? A criação das comunas populares, né, que eram comunidades autossuficientes, formadas por 20 mil pessoas, né? Mas por falha, né, no planejamento e na organização da produção, houve escassez de alimentos. E entre 1960 e 61, né, cerca de 2 milhões de chineses acabaram morrendo de fome. Em 1966 a 76, houve a Revolução Cultural, né? Foi um projeto político-ideológico, né? Uma campanha de forte doutrinação ideológica e de medidas repressivas, né? A Guarda Vermelha, formada por jovens estudantes, né, fazia essa perseguição, né, e morte, né, de todos os acusados de serem contra o Mao Tse-tung. Os costumes ocidentais eram proibidos, né? Apenas o livro vermelho, né, escrito por Mao Tse-tung, era permitido, né? A morte dele, em 1976, né, abre o caminho, né, para a ascensão do político, né, Deng Xiaoping, né? Com a mudança no poder, em 1977, a Revolução Cultural ela é oficialmente encerrada.
Vamos partir para a Revolução Cubana, né, em 1959. A Revolução Cubana, né, que foi concluída em 1959, foi um processo revolucionário liderado por Fidel Castro, né, e outros guerrilheiros e visava a derrubada da ditadura de Fulgêncio Batista, né, que acontecia ali em Cuba. Cuba, né, que é uma ilha localizada no Caribe, né, tem aí um governo ditatorial, né? Esse processo, né, de revolução, né, de tentativa de libertação, né, ele foi conduzido por um movimento guerrilheiro que atuava, né, em uma região remota da ilha chamada de Sierra Maestra e teve como lideranças o Fidel Castro e também o Ernesto Che Guevara, né? Os guerrilheiros cubanos, né, que a princípio conduziam o movimento revolucionário nacionalista, foram responsáveis por derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Cuba era independente desde 1898. Em 1952, né, o ditador Fulgêncio Batista assume o governo com um golpe apoiado pelos Estados Unidos, né? Esse país era grande exportador de açúcar, né? E o governo da ilha tinha apoio de empresários, né, que exploravam, né, cassinos e prostituição, grandes proprietários rurais, né, políticos militares e altas patentes. Cuba se torna aí praticamente o quintal dos Estados Unidos, né? E grande parte da população vivia numa situação de miséria. A maioria da população alimentava-se mal, morava em cortiços, né, ou em cabanas de palha, sem assistência médica, sem saber ler e escrever e sobrevivia de empregos temporários. Em junho de 1953, um grupo de oposição liderado pelo Fidel Castro, né, tentou tomar o quartel de Moncada, né, em Santiago de Cuba, né? Esse movimento ele foi reprimido. O Fidel Castro foi preso e condenado, né? Em 1955 ele foi expulso do país, né, e foi exilado no México, né? Lá ele se reúne, né, a seus opositores, né, e conhece, né, o médico Che Guevara, que era um revolucionário que viajava pela América. Eles voltam ao país, né, em 1956. Ficam ali refugiados nas montanhas, onde iniciaram o movimento de guerrilha, né? Os motivadores, né? Nacionalismo, militarismo, forte sentimento contra os Estados Unidos. A aproximação com os camponeses e com a população mais pobre, né? Eles acabaram derrotando as forças do governo em diferentes pontos no país, né? Em 1º de janeiro de 1959, né? O Fulgêncio Batista, ele abandona Cuba, vai embora, e em seguida os revolucionários, eles tomaram, né, as principais cidades recebidas em clima de comemoração. Após a Revolução, né, foram tomadas algumas medidas, né, como a reforma agrária, a universalização do acesso à educação, a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma no sistema de saúde pública, a redução nos preços de aluguéis, medicamentos, tarifas telefônicas e de eletricidade, né. Os Estados Unidos entenderam, né, como um alinhamento à União Soviética. Em 1961, houve uma tentativa por parte dos Estados Unidos de tirar o Fidel Castro do poder, né, no ataque à Baía dos Porcos, mas não foi bem sucedido. E em 1961 ainda, né, Cuba anuncia sua adesão ao socialismo. Em 62, os Estados Unidos anunciam o embargo econômico contra Cuba, né, que tinha ali uma forte dependência em relação à União Soviética. Então, após o embargo cubano, né, Cuba fica numa situação ali um pouco difícil, né, uma pequena ilha no Caribe, né, que não tem, nesse momento, não só o embargo dos Estados Unidos, mas de vários países do bloco capitalista. Quando a gente fala lá da técnica de guerrilha, que a gente citou aí na Revolução Cubana, é uma técnica que ela é muito imediata, né? Também chamada de foquismo, né? Os guerrilheiros atacavam uma determinada cidade, se retiravam e eles focavam naquilo ali muito rápido. A Revolução Cubana, ela foi de uma forma geral muito bem aceita pela população, né? Que vivia ali numa situação degradante, né? A maioria das pessoas em empregos temporários, geralmente nos cassinos, né? Nos lazeres, né? No campo ali do entretenimento, que era voltado justamente para os turistas, né? Principalmente os norte-americanos. A gente tem essas duas revoluções, vocês percebem que sofrem a influência dessa polarização, né? Entre Estados Unidos e Cuba.
no primeiro momento, Cuba não tem essa revolução nas premissas socialistas, né? E acaba aderindo, né, de acordo com a pressão internacional dos Estados Unidos. Então, a gente percebe que essa polarização, né, dessa Guerra Fria, que se estava ali muito no campo das ideias, muito no choque, né, dos ideais entre capitalismo e socialismo, ela se concretiza, né, na história recente através de alguns acontecimentos. Né? Hoje a gente falou da Revolução Chinesa e da Revolução Cubana, ok? Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje? Para conseguir estimular a industrialização chinesa, Mao Tse-tung lançou um programa de planejamento econômico que ficou conhecido como A. Plano Quinquenal, B. Grande Marcha, C. Revolução Cultural ou D. Grande Salto Adiante. O grande salto adiante, né? Ou o plano, né, para frente, né? Que eram as medidas aí idealizadas pelo Mao Tse-tung para que a China prosperasse, né, num período de 15 anos. Vamos lá, outra questão. A Revolução Cubana, vitoriosa em 1959, teve como principal característica, letra A mobilização popular por meio de manifestações de massa e a organização de seguidas greves gerais que interromperam as atividades econômicas de Cuba. Letra B, a prática do foquismo com grupos armados que se dedicavam à luta armada caracterizada pela tática de guerrilhas. Letra C, a mobilização internacional por meio de campanha que denunciavam o desrespeito aos direitos humanos por parte do governo cubano. Letra D, a intervenção soviética que enviou tropas de apoio aos revolucionários e bombardeou bases do governo cubano. A resposta certa é a letra B, a prática do foquismo, né, com grupos armados que se dedicavam à luta armada caracterizada pela guerrilha. Né? A Revolução Cubana foi feita para a tática de guerrilha. Então, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.